Se coloca de pé, igreja do Senhor. Pegue a sua Bíblia, levante ela para o alto. Todos levantaram. Declare o seu amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, meus irmãos? Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria nessa noite. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. O nosso apóstolo Rodrigo Salgado, a bispa Cristina e também a bispa Jane e a pastora Eliane e todos os pastores que estão aqui, o Ministério de Louvor, a produção da filmagem. Estamos aqui juntos. Para aqueles que não estiveram aqui, estão no seu trabalho, na sua casa, possam tomar posse da palavra do Senhor, seja alcançado pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Olha que lindo. Barulho de Bíblia sendo folheada na igreja do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, e você volta ao seu assento, glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, Paulo, ele teve uma visão de noite, em que se apresentou um varão da Macedônia, ele rogou-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo ele vai para a Macedônia. Ele chega em uma cidade chamada Filipos, que é uma das primeiras cidades da colônia. Ali Paulo vai buscar a direção de Deus para entender qual o motivo, o propósito que Deus conduziu Paulo para estar naquela cidade. Paulo, ele vai à beira do rio para buscar, porque para os judeus o rio representa a vida. Em Filipos não tem uma sinagoga para que Paulo pudesse estar orando, debatendo. Então ele vai para a beira do rio buscar a direção de Deus, para entender, porque Deus, ele não conduz eu e você para um lugar se não tiver um propósito. Toda vez que Deus conduz você, fecha uma porta, abre outra, é porque Deus tem algo novo para a minha e a sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que todas as vezes que Paulo e Silas iam no caminho da oração, aparecia uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. As adivinhações dela eram reais, parecia ser de Deus. E todas as vezes que ela vê Paulo e Silas, ela proclama, dizendo: estes homens são homens de Deus, o qual anuncia o caminho da salvação. Paulo se irrita, Paulo fica perturbado. Amados irmãos, a mensagem que eu trago nessa noite é um despertar no Espírito. Nem sempre o diabo vai aparecer na nossa frente com um tridente, 2 chifres e uma cauda, e dizendo: eu vou te arrebentar. Aqui ele apresenta
diante dessa jovem, diante de Paulo e de Silas, com elogios, dizendo: estes homens são homens de Deus, o qual anuncia o caminho da salvação. Se fosse outra pessoa, encheria o seu ego. Mas Paulo, ele tem um discernimento de espírito. Ele sabe que por trás daquele elogio existe algo mal. Paulo vira, aponta e diz: saia dela em nome de Jesus. Os seus senhores daquela jovem, que obtinham lucro financeiro por causa das suas adivinhações, se irritam. Eles prendem a Paulo e a Silas. Leva então até a praça aos magistrados. Chegando lá, ele chega com uma acusação, dizendo: estes homens, sendo judeus, nos apregou ao costumes que não é lícito apregoar para nós que somos cidadãos romanos. Os magistrados não perguntam para Paulo o nome, de onde ele vem. Paulo está em silêncio. Os magistrados mandam castigar a Paulo, manda dar 40 chicotadas menos uma. Paulo e Silas agora vão apanhar com varas. Tem as suas roupas rasgadas diante da praça, como forma de humilhação. E por não só ter apanhado, ainda vão lançar Paulo e Silas na prisão. Chegando na prisão, o carcereiro, ele tem uma ordem, uma direção a mais. Chega o recado para ele: olha, toma de conta desses soldados, desses homens, porque se porventura eles escaparem, vai ser a vida deles pela sua. O carcereiro tem uma certa responsabilidade a mais com Paulo e Silas. Aí eu aprendo, igreja do Senhor. Enquanto Paulo e Silas estavam no caminho da oração, no caminho missionário, nada aconteceu. Agora foi Paulo e Silas ouvirem a voz de Deus, expulsar o demônio na praça pública, para começar a perseguição. Eu não sei qual foi o motivo que entristeceu o coração de alguém aqui nessa noite e pensou em parar, voltar, estacionar o seu ministério. Mas nessa noite, igreja do Senhor, nós vamos aprender com Paulo e Silas, que mesmo diante da dor, mesmo diante da perseguição, dos levantes e das acusações de Satanás, você não tem que parar o seu ministério, porque prenderam a Paulo, prenderam a Silas, mandaram colocar ele no cárcere e ainda prendê-lo as mãos e os pés de Paulo. Sabe o que é que eu aprendo com isso, igreja do Senhor? Mesmo com as mãos presas, os pés presos no tronco, alguém vai trazer dor para a vida de Paulo, porque ele expulsou demônio na praça. Alguém vai trazer perseguição, sofrimento na vida de dois homens que apenas usou a autoridade de Deus sobre ela. Sabe o que eu aprendo com o contexto, igreja do Senhor? Que aquela mulher que estava na praça, produzindo lucro financeiro para os seus senhores, a vida dela precisava ser mudada. Porque enquanto ela dizia: esses homens são homens de Deus, o qual anuncia o caminho da salvação, nada acontecia. Mas foi Paulo usar aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou: eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermo, e o nome do Senhor ser glorificado. Paulo usou o dom que ele tinha. Igreja do Senhor, busque em Deus o discernimento de espírito, porque nem tudo que parece é, nem toda profecia Deus está. Eu entendo o ministério de Paulo, eu entendo o que é sofrer por amor do Evangelho. Paulo está em silêncio, por quê? Porque para Paulo, igreja do Senhor, é motivo de alegria sofrer por amor do Evangelho. É motivo de alegria
a gente sofrer por aquilo que a gente acredita. O que você está alimentando nessa noite, a carne ou o Espírito? É para você ser cheio do Espírito Santo hoje, para quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, é para dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. A Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Tem adorador nessa noite? Paulo e Silas estão presos lá no cárcere. Os presos que estão lá estão observando se tem alguma murmuração, alguma coisa. Paulo e Silas estão em silêncio. A Bíblia vai nos dizer que perto da meia-noite, as forças de Paulo e Silas se renovam. Eles começam a entoar hinos ao Senhor, começam a glorificar, a orar e cantar hinos a Deus. Eu só sei que a adoração de Paulo e Silas dentro da cadeia atravessa o teto, chega no trono de Deus. Aí Deus olha e fala: já que a peleja é espiritual, estou indo eu lá agora resolver. A adoração de Paulo e Silas. Sabe o que é que eu aprendo com isso, igreja do Senhor? Existe adoração que muda o ambiente que você está. Existe adoração que muda o clima. Eu não sei se acontece com você de chegar em determinado lugar, no ponto de ônibus, no trabalho, alguém olhar para você e não ir com a sua cara. Não é porque ela não gosta de você, é porque no mundo espiritual existe uma guerra. Estamos constantemente brigando em guerra contra as hostes espirituais. Efésios capítulo 6 vai nos dizer que nos demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades e legiões. Essa luta, essa guerra é diária. Paulo vai entender dentro da prisão. Paulo vai entender que se essa peleja é espiritual, Deus pelejará por vós. Paulo está com dor. Paulo está com dor, preso no cárcere. Os pés e as mãos estão amarradas. Alguém vai trazer dor para a vida de Paulo, mas ninguém vem calar a boca de Paulo. Sabe o que é isso, igreja do Senhor? É adorar a Deus em meio à abundância, adorar a Deus com uma porta aberta, com uma porta fechada. Para isso estamos aqui todo santo culto, para nos fortalecer no Senhor, para quando vier o dia da aprovação da nossa fé, a gente não ser covarde. Deus não conta com os covardes, Deus conta com os valentes. Tem valente nessa noite. Não é um evangelho que é raso, é um evangelho profundo, um evangelho que chama a atenção daqueles que estão necessitando. Deus te escolheu para você e eu levantar aqueles que estão caídos. Certo dia alguém me perguntou por que Jesus ainda não voltou. Eu respondi para ele: porque tem muita vida que precisa ser salva ainda. Agora Paulo e Silas estão lá, e eu imagino, igreja do Senhor, que adoração foi essa para trazer o céu pertinho daquela prisão. Paulo e Silas decidem adorar em meio ao sofrimento. Paulo está nos ensinando: não olhe para a dificuldade, não olhe para o vento, não olhe para a crise, não olhe para a situação, porque você serve um Deus maior do que o gigante, maior do que a luta, maior do que o câncer. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para lhe dizer: hoje é noite de cadeia ser quebrada. As cadeias vão ser quebradas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Qual cadeia na sua vida precisa ser quebrada nessa noite? É a cadeia da depressão? Deus é maior do que ela. É a cadeia do desemprego, é a cadeia do desânimo? Deus tem renovo para a sua vida nessa noite. Como foi falado nessa noite, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio sobre todos, o Espírito Santo e lhe concedeu línguas repartidas como de fogo. Estavam na prisão,
na prisão. Paulo e Silas na prisão. Os presos estavam lhe ouvindo. Paulo e Silas decidem romper o natural e romper o sobrenatural. Sabe o que é isso, igreja do Senhor? Testemunho de crente na terra. Testemunho de Deus na terra. Se posicione, se levante, persevera no Senhor, Deus vai te honrar. E quando Paulo e Silas traz a existência, vem um terremoto tão grande que as correntes quebraram, os alicerces se romperam, as prisões foram abertas. O carcereiro chega lá e se assusta. Ele fala: agora está perdido. Ele pega a sua espada para se matar, porque ele diz: se for para morrer pela mão dos outros, eu prefiro eu mesmo tirar a minha vida. Paulo vê ele na porta e grita: ei, não te faça mal algum, estamos todos aqui. Ele pega a luz, entra dentro do cárcere da prisão, e ali dentro ele olha para Paulo e Silas, vê que todos os presos estão lá, e ele pergunta: o que posso eu fazer para ser salvo? Olha o propósito de Deus aí, de ter atravessado a Macedônia, ter expulsado o demônio na praça, ter chegado na prisão, porque existem prisões existem algemas que são invisíveis. Olha o propósito de Deus para salvar uma vida. Se Deus fez isso na vida do cárcere, você acha que Deus não vai entrar na peleja por tua família, por aquele que você está orando? Eu quero te dizer nessa noite que enquanto você está aqui, Deus está quebrando cadeia lá. Enquanto você está aqui oferecendo o seu melhor, Deus está enviando socorro lá. Aí o carcereiro olha, ele crê no Senhor. Aí sabe o que é que Paulo e Silas faz? Alguém vai olhar para Paulo e vai dizer: ô Paulo, eu sei que te bateram, eu sei que está doendo, Paulo, mas o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Deus vai curar a ferida aqui nessa noite, igreja do Senhor. Tem ferida que os olhos espirituais não vê, mas Deus vê. Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: estou eu curando aquilo que o homem não vê, aquilo que a mão do homem não consegue tocar. Deus está agindo, Deus está restaurando, Deus vai te honrar. Agora o carcereiro vai pegar Paulo e Silas e vai levar até a sua casa. Chegando na sua casa, todos da sua família se alegram com a palavra de Deus. Todos da sua família são batizados. Os magistrados que pegaram Paulo e Silas, bateram sem ser julgados, humilharam eles, tiraram as roupas, bateram e ainda lançaram no cárcere. Os magistrados ficam sabendo que Paulo é cidadão romano. Eles mandam um recado para Paulo e Silas: olha, avisa para aqueles homens ali que estão soltos, liberados. Aí Paulo olha e fala: para aí, bateram em nós na praça pública, nos humilharam, lançaram na prisão sem ser julgado. Agora eles querem que nós vá embora pela porta de trás? Não, que eles mesmos venham e nos liberte. Sabe o que é isso, igreja do Senhor? Tem coisas que é para você fazer, mas tem coisa que é para Deus fazer nessa noite. Acalma o teu coração, porque assim como Deus quebrou a cadeia para salvar aqueles que estão que estão aprisionados, o Espírito do Senhor Jeová, Ele está sobre mim, está sobre você, para que você pregoe as boas novas. Comece a profetizar na tua casa, comece a levantar a mão como você está, com suas mãos assim levantadas, e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a história de Paulo e Silas termina, a igreja do Senhor, com esse grande testemunho. Olha o que Deus faz para salvar uma família. E muitas das vezes a gente chega na nossa casa, vê o pai alcoolizado,
vê os irmãos tudo preso no vício, e a gente desanima. A gente vê milagre aqui dentro da igreja, vê milagre nas famílias, e a nossa família está precisando de uma cura, de uma libertação e de uma restauração. Eu quero te dizer, igreja do Senhor, faça como Paulo e Silas, em meio à luta, em meio à crise, não olhe para aquele cenário, porque o teu Deus, Ele é grande. Pode sonhar, sonhe que você e sua família vai servir ao Senhor. Jesus disse: aquele que meu Pai envia a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A Bíblia diz que antes de nós nascer, o Senhor já nos escolheu. Você está aqui não é porque você é bonito, é simpática, não. Você está aqui porque Deus te escolheu. Amém, meus irmãos? Meu horário já se foi. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Já estive com o Rafael, ô bispo Rafael. Eu posso me esquecer de muita coisa, igreja do Senhor, mas o bem que as pessoas me fazem é difícil eu esquecer. Eu já preguei só para cadeira já. Me lembro do bispo Rafael, quando eu montei um ponto de pregação ali no Jaraguá, e ele saiu comigo num carro que ele tinha, nós procurando parity para a gente montar o altar, e ali foi uma cena que ele me ajudando ali, que nunca me esqueceu. Nunca se esqueça do bem que as pessoas lhe fazem, igreja do Senhor. Sabe o que é que acontece? Tem muitas pessoas ingratas, muitas pessoas que na hora de precisar está ali, mas na hora que ela precisa, você faz de conta que esqueceu. Não faça isso, porque o Espírito Santo está vendo. Seja grato com a bondade que as pessoas semeiam na sua vida. Eu sou muito grato, apóstolo, por esse ministério aqui, minha esposa, todos os pastores aqui, que Deus continue abençoando. Esse é o ano que o terremoto de Deus vai acontecer dentro da tua casa, assim como aqueles alicerces. O terremoto de Deus veio e sacudiu, e as portas das prisões foram abertas. Assim Deus vai fazer na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, no teu bairro, no teu trabalho, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Que benção.